Primeiro, dar as boas-vindas a todos vós e dar os parabéns pela iniciativa, pelos vistos de todos vós também, porque no fundo foi um feliz encontro de coincidências. No início deste ano, eu escrevi para não correr o risco, como pastor, ultrapassar os 15 minutos. Normalmente há essa tendência. Um pastor tem uma grande tendência a ultrapassar o tempo que lhe é dado. Por isso, eu vou tentar não ultrapassar esse tempo. No início deste ano, nós tivemos uma série de pregações dedicadas aos 5 pontos da teologia calvinista. E para mim foi notório que até o espírito daqueles que se consideravam mais calvinistas, confrontados com doutrinas que foram professadas há 500 anos, hoje em dia têm algumas dificuldades em assumir a doutrina como ela foi planteada por Calvino e, nomeadamente, na instituição da religião cristã, essa obra que é um marco do calvinismo. E isso porque é uma doutrina que não é muito popular, talvez nunca tenha sido muito popular e hoje ainda é menos. E acreditem que quando eu vos digo que não é fácil compreender esta doutrina. Eu escrevi a minha tese de licenciatura sobre a eclesiologia de João Calvino. Essa tese depois passou para uma revista da especialidade e nessa revista, em 2012, eu escrevia: a predestinação em Calvino é o que Deus faz a cada momento com o ser humano, acompanhando-o em todos os caminhos que percorre. Ainda bem que só serão 500 exemplares, porque hoje, se calhar, redescreveria esta frase. Hoje encara a predestinação em Calvino não como aquilo que Calvino faz a cada instante no ser humano, porque isso dá a entender que Deus apenas dá a bênção, deposita a ira na escolha que o ser humano faz. Hoje acredito que em Calvino a predestinação é o que Deus decidiu fazer com todos os momentos da vida do ser humano. Neste momento há que dizer, como o Silas já disse, que não é uma invenção de Calvino a questão da predestinação. Agostinho tinha já essas bases, nomeadamente na sua obra A Predestinação dos Santos, em que no capítulo 17 fala sobre a vocação dos eleitos. E eu vou só ler uma frase que encontramos nesta obra, que diz: procuremos entender a vocação própria dos eleitos, os quais não são eleitos porque creram, mas são eleitos para que cheguem a crer. E depois continua essa descrição. Ou seja, o Calvino não afirma nada de novo, o Sino Norte não afirma nada de novo, é apenas um desenvolvimento de uma doutrina que está há muito dentro da Igreja, pelo menos há 1000 anos, e, como também o Silas disse, que vem do próprio texto bíblico. Ou seja, o conceito de eleição não é uma invenção nem de Calvino nem dos calvinistas. Encontramos desde as primeiras páginas da Bíblia, quando Deus elege criar, quando Deus elege o seu povo, quando Deus elege a terra onde o seu povo vai viver, quando Deus elege os discípulos e quando Deus elege aqueles que vão ter com Jesus para atingir a salvação. Isso podemos encontrar em vários textos, podemos ler Romanos 8, Efésios 1. Para Calvino acaba por ser simples aquilo que ele afirma. Quando eu digo simples, não é que ele ache que é uma doutrina que é fácil de explicar, mas que é óbvia. No livro 3 das Institutas, ele escreve que, mediante a pregação exterior, são todos chamados ao arrependimento e à fé. Entretanto, nem a todos é dado o entendimento para o arrependimento e a fé. Isto porque, diz ele na própria instituição da religião cristã, a Escritura mostra claramente que designou no seu eterno e imutável desígnio aqueles que quer que se salvem e também aqueles que quer que se percam. Por isso, irmãos, a doutrina da dupla predestinação é algo que é difícil de não retirar dos próprios textos de Calvino. Mas aquilo que era óbvio para Calvino deixou de ser tão óbvio para os calvinistas. E há que dizer que foi dentro da Igreja Reformada Holandesa, ou seja, foi entre os calvinistas que nasceu
a versão arminiana. O teólogo principal desta corrente foi Jacobo Armínio, e os arminianos elaboraram uma doutrina com 5 pontos que tentavam, com os quais tentavam fazer ver que o calvinismo estava a afirmar algo que não era verdade. Entretanto, houve então este sínodo que reuniu não só a Igreja Holandesa, mas também reuniu teólogos da Inglaterra, da Escócia, da Suíça e de várias partes da Alemanha. Este sínodo condenou claramente a visão arminiana, levando à expulsão dos arminianos da Igreja Reformada, da Igreja Holandesa. Para chegar ao ponto da aproximação, há 2 pontos unicamente que eu vou tocar. É que os arminianos defendiam que havia livre-arbítrio, ou seja, que os seres humanos eram livres de aceitar ou rejeitar a salvação. Já os calvinistas afirmavam que o ser humano era nascido em total depravação, ou seja, nascia totalmente afastado de Deus e só podia chegar a Deus se fosse tocado por Deus. Se Deus não desse o primeiro passo de tocar o coração do ser humano nunca poderia chegar junto de Deus. Um dos textos que é usado para essa defesa é Efésios 2, 1 a 3. A consequência desta primeira premissa partia de outra. Para os arminianos, a questão do livre-arbítrio e a capacidade humana de aceitar ou rejeitar a salvação afirmavam essa possibilidade a partir de uma eleição que era condicional da parte de Deus. Ou seja, Deus elegia na condição da fé, tendo por base a fé que as pessoas tinham. Para os calvinistas isso não era possível ser feito e defendiam que o ser humano nascia totalmente afastado de Deus e por isso a possibilidade de chegar até Deus não dependia nunca do próprio ser humano, mas dependia de uma eleição que era incondicional da parte de Deus e não dependia sequer da fé que se pudesse vir a desenvolver. Essa fé nascia já do pressuposto que Deus tinha tocado e dado essa fé às pessoas. Ou seja, não há a possibilidade do ser humano trabalhar para a sua salvação. No fundo, o que está em debate é a questão da natureza do pecado e a questão da graça de Deus. Ou seja, está o ser humano totalmente corrompido pelo pecado desde que nasce ou tem a possibilidade por si mesmo de evitar esse pecado fazendo o que é bom aos olhos de Deus? Segundo, Deus é soberano na forma como dispensa a sua graça aos seres humanos ou está preso a alguma ação que os seres humanos possam desenvolver? Há mérito na salvação do ser humano ou é pura e simplesmente uma obra de graça da soberania de Deus? Agora, uma parte, também vos posso dizer que penso que é teologicamente um beco sem saída procurar justificar o ponto de vista calvinista ou arminiano com textos bíblicos. No fundo, quer os arminianos, quer os calvinistas, obviamente se apoiam no texto bíblico para justificar ou para se auto-justificarem. Também há que dizer que defender o ponto de vista calvinista ou arminiano não leva ninguém à salvação. A salvação vem unicamente através de Cristo. Acreditemos num Deus que nos dá a liberdade de escolha ou num Deus que na sua liberdade nos escolhe. Eu continuo a me sentir mais confortável ao ler os textos bíblicos quando interpreto que há um Deus que na sua liberdade nos escolhe. Continuo a sentir que, à luz do texto bíblico, é a única forma de olhar para Deus sem colocar nele a imagem de um soberano totalmente feita à imagem humana. Eu não vou alongar muito, acho que o debate vai ser muito mais produtivo do que aquilo que eu posso agora dizer. Mas queria deixar convosco esta ideia. Quando olho para a predestinação, olho para um Deus que escolhe na sua liberdade. E que essa liberdade está acima da liberdade humana de o escolher.